dois irmãos. Dois irmãos sofreram atentado a tiros ontem à noite. Olha só o momento dos disparos. A nossa equipe conseguiu frisar no momento exato em que um dos tiros é disparado. Isso foi ontem à noite, na frente da casa do pai dessas duas vítimas, no Colinas do Sul, aqui em João Pessoa. Pois é, minha gente, os criminosos foram dois homens que estavam naquela moto. Esses dois homens aí. Uma das vítimas morreu, o outro está internado no hospital e David Martins está de volta ao vivo com novas informações atualizadas sobre esse caso. David, é com você. Oi, Paulo Neto, estou aqui na frente do Instituto de Polícia Científica, onde está instalado o NUMOL, que é o Núcleo de Medicina e Odontologia Legal, porque o corpo do rapaz que morreu lá no Hospital de Trauma foi trazido para cá. O João Carlos Leles Rodrigues dos Santos, de 21 anos. O corpo está aqui, a família também está aqui. Esse corpo deve ser liberado nos próximos minutos. A família está toda por aqui. Eles não quiseram gravar entrevista, está todo mundo muito abalado, muito triste com o que aconteceu, inclusive preocupados com o outro que continua internado lá no Hospital de Emergência e Trauma, que é o João Vitor Leles, de 23 anos. Um é João Carlos, que é o que morreu, e o outro é João Vitor, que está internado em estado de saúde e é considerado grave. Por isso, está todo mundo muito abalado e preocupado com a situação dele. Segundo os parentes, um dos tiros do rapaz que continua internado atingiu o pescoço e o outro foi na região das costelas. O estado de saúde é gravíssimo e o pessoal está preocupado, inclusive, com o estado de saúde dele. Vamos lá, eu conversei com os parentes aqui, mesmo sem gravar a entrevista, e perguntei quais as referências desses dois meninos. E eles me contaram que os dois são especiais, os dois têm laudos e tomavam remédios controlados, mas conseguiam realizar atividades, trabalhavam como servente de pedreiro, trabalhavam como trabalhadores braçais, o que aparecesse de serviço eles estavam dispostos a fazer. Ontem, um deles foi visitar o pai. Quem mora naquela região onde o crime aconteceu é o João Carlos, que é o rapaz que morreu. E o João Vitor foi visitar o pai ontem. Havia um problema mecânico no carro e eles estavam tentando resolver esse problema mecânico quando os criminosos passam em uma moto, não há conversa, não há discussão alguma e já atiram na direção dos dois. O próprio pai levou as vítimas para o hospital e infelizmente o desfecho, eu já disse aqui no começo, um morreu e outro está internado. Jonas Batista ontem fez a cobertura dessa chegada no hospital e fez uma reportagem que a gente assiste agora. Dois irmãos foram vítimas de um atentado em Colinas do Sul e tudo isso aconteceu na presença do pai, que colocou os dois filhos nesse carro aqui e veio de Colinas do Sul até aqui o Hospital de Emergência e Trauma para fazer o socorro dos dois filhos. Mas infelizmente um morreu provavelmente dentro do carro, quando chegou aqui no Hospital de Trauma, que recebeu os primeiros socorros, os médicos constataram a morte dele. E o que aconteceu foi o seguinte, segundo foi apurado pelo pessoal do posto de polícia aqui do Trauma e também que o pai dele contou. Ele disse que os dois filhos, João Vitor e João Carlos. João Vitor, a esposa tinha tido neném há pouco tempo e estava na casa dele, para ter o apoio da família. E João Carlos, o carro estava com defeito e ele foi na casa do pai para pedir para o pai ajeitar o carro dele. Ele chegou de tarde, aí pai, eu ajeito meu carro, aí estava na frente de casa, né? Aí eu fiquei ajeitando. Aí meu menino chegou do trabalho, foi tomar um banho, e eu ajeitando o carro dele, e ele perto de mim. E o outro dava assim, perto de mim. Aí quando eu penso que não, chega dois rapazes de uma moto, só fez fazer a volta e atirar. O pai contou que nesse momento só pensou em proteger um outro filho que tem síndrome de Down. Aí apontaram pro Down, aí eu me abracei com o Down e dei minhas costas. Filho especial Que a gente cria. Você se abraçou com ele? Se abracei com ele, mas eu acho que não tinha bala não, senão eles tinham tirado. O senhor ouviu quando atiraram nos seus outros filhos? Vi. Eu acho que foi uns 5. O senhor ainda teve a reação de fazer o socorro?
Foi. Tem que ter calma, né? Colocou isso no carro dele. Todos dois, meus filhos. Eles nunca tiveram envolvimento com nada. Não sei não, porque o casado mora longe, né? E esse outro mora comigo, ele tinha chegado do serviço, ele também tem laudo. Rapaz, para dizer que não tem, eu não vivo com nem, assim, com o mais velho, né? E esses meninos de hoje já sabem, né? Infelizmente, o João Carlos não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele levou um tiro no tórax. O outro irmão, João Vitor, levou um tiro provavelmente na garganta. Sangrou muito, mas chegou aqui no hospital consciente e foi medicado, foi atendido pelos médicos. Pois é, tá aí, né? O mistério para a polícia tentar resolver. Agora, o que eu descobri, a própria família falou para mim aqui, foi o seguinte, que um desses irmãos já teve passagem pela polícia. É exatamente o irmão que continua internado lá no hospital, é o João Vitor. Ele já foi preso por tráfico de drogas, mas já estava respondendo em liberdade, mas o processo ainda estaria aberto, ele estaria respondendo ainda esse processo, esperando um julgamento. E o João Carlos seria o rapaz que morava lá, e o João Vitor foi visitar esses parentes lá no bairro Colinas do Sul. Com relação à investigação, esse carro que aparece aí nas imagens, esse carro foi atingido por tiros, e ontem à noite mesmo, o delegado que estava de plantão na delegacia de homicídios aqui da capital solicitou uma perícia no local. O perito Igor Ramalho foi quem esteve lá, fez esse trabalho de levantamento de evidências, de coleta de alguma coisa que possa ajudar na investigação. A família continua por aqui, aguardando a liberação do corpo. Eles não quiseram revelar o local onde o velório vai acontecer e também onde será realizado o sepultamento. Eles estão preocupados porque não moravam lá nessa área onde o caso aconteceu, eles estavam residindo lá há apenas 2 meses. Então, eles acreditam que o fato de eles serem estranhos lá na região pode ter sido uma das motivações. Eu volto com você. David, um abraço, muito obrigado. Agradecer também a Jonas Batista pelas informações. Olha, eu quero chamar a atenção para a fala do pai. O pai dessas duas vítimas. O pai que, ao ser questionado por Jonas Batista, se os filhos tinham passagem, ele diz, rapaz, eu não sei. Eu não sei porque um filho é casado, o outro mora longe. E a gente não sabe o que acontece hoje com os nossos filhos. Mesmo diante da dor de ver um filho morto e o outro sendo atendido após levar um tiro no pescoço, o pai foi extremamente cauteloso em falar que, olha, eu não sei. Mas eu não coloco a culpa em outros pais que, ao passarem por momentos semelhantes, quando questionados, dizem, meu filho era um homem de bem, era uma pessoa de bem, minha filha era... Porque eles são os últimos a saberem quando os filhos se envolvem com a criminalidade. Eles não falam aquilo, não é para limpar a barra dos filhos, para fazer com que o filho tenha uma última imagem de gente honesta, não. Eles realmente não sabem. Eles realmente acreditam que os filhos não têm envolvimento. Só depois que acontece uma tragédia como essa, é que vem à tona um passado muito triste. Então, mesmo assim, na minha opinião, não merecia morrer. O que já tem passagem comprovada continua vivo, né? Foi atendido, tá na UTI, tá recebendo esse daí, chegou com um rosto muito inchado, perdeu muito sangue, tá? Mas não é porque ele não está respondendo ao processo? Nós não vivemos um estado de exceção, minha gente. Ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa, não, tá?